Bom, pessoal, Estamos reunidos aqui, né? Somos todos alunos do Senac, e tirando aí o nosso amigo Eduardo, o gaúcho que foi convidado por esse grupo, que a nossa sala, né? O técnico em gastronomia está com um projeto integrador chamado Desvendando a Gastronomia Nacional. E o nosso grupo, que é composto pelo Wagner, pela Rose, pela Cleila, pelo Vitor, pelo Joey e por mim, né? Não faltou ninguém não, né, pessoal? Não. É, ficou incumbido aí de falar sobre a região sul. E o Eduardo, né, que é dos Greco, ele vai explicar perfeito. o que, que é isso. Hoje ele vai abrir as portas da região sul para esse grupo que quer aprender mais a respeito da gastronomia e da culinária do sul. Beleza? Seja bem-vindo, Eduardo. Beleza, beleza, muito obrigado. Então, como já foi dito aí, meu nome é Eduardo e já começo trazendo uma curiosidade para vocês. Meu sobrenome é Greco e dos Greco vem do meu sobrenome e vem de dos, na verdade, todo mundo acha que é do dos, como se fosse o sobrenome, mas é dos em espanhol, de dois, que era museu e meu irmão no começo. Dos Greco. E aí, mas agradeço aí a oportunidade de estar com vocês e somando aí, fiquei bem feliz com o convite, saber que o nosso trabalho está alcançando aí essa repercussão. E também deixo aqui o meu agradecimento, quem quiser seguir o José Almeida aí, que foi através que o João Carlos me conheceu no canal Churrasqueadas, um grande amigo nosso. Estaremos em São Paulo aí fazendo o evento dele, que é o Festival Churrasqueadas, em junho. Fomos convidados para colocar um stand aí, bem bacana. Vamos fazer essa mesma galinha que tu viu, João, para 30 mil pessoas. Vai ser bem bacana. Poxa vida, a grelha vai ter que ser grande. E de plástico. Mas enfim, pessoal, obrigado mesmo de coração. O 12, esse, já trazendo para vocês, eu sou da fronteira com a Argentina, de Uruguaiana. É o extremo oeste do Rio Grande do Sul aqui, né? A gente de sul, que aí pega ali Santa Catarina, enfim, mas a gente é do Rio Grande do Sul mesmo, gaúchos. E temos o gaúcho, né? A cultura, a gente tem muito essa cultura fronteiriça do Uruguai, da Argentina. A gente tem muita influência deles no assado, né? Eles têm umas diferenças de assado para churrasco que têm sido aderidas aqui no Rio Grande do Sul há pouco tempo, a questão da grelha. Mas eu sempre me criei com essa cultura, assim, absorvendo as influências deles, assando o churrasco na grelha, por exemplo, não no espeto, não usando sal grosso, usando sal entrefino. Mas, enfim, eu tenho um irmão, uma irmã e meu pai sempre gostou muito de fazer churrasco. O interior proporciona isso. É uma forma de trazer o pessoal para perto, né? O pai sempre trouxe os amigos para perto de casa, a gente sempre fez muito churrasco, tanto para conversar, para o pai para nos elogiar, para brigar, para olhar jogo, tudo era vamos lá comer um churrasco. E o meu pai viajava muito. Então, como tinha duas mulheres em casa e meu irmão não era muito de fazer, assim, não era um cara muito proativo, eu sempre tive do lado do meu velho e quando o velho viajava eu assumia. A primeira boia aí, eu brinco, boia a gente chama comida aqui, né, no interior, é uma gíria, boia, fazer uma boia. A primeira boia eu fiz por telefone com meu pai, tinha que fazer um arroz com galinha em casa e a cada 5 minutos eu ligava, com 9 anos. E agora, o que eu faço? Viro frango, viro enfim. Mas toda essa influência, essa paixão vem de família, assim. Meu pai sempre foi um cara que gostou muito de cozinhar, os meus avós também, e a gente lá no interior sempre se reunia para fazer qualquer tipo de comida, assim. Começávamos o domingo com aperitivos, churrasco, e desse próprio churrasco a gente fazia o carreteiro, que eu vou trazer aqui para vocês, que a gente também chama de lavoisier, que é tu reaproveitar o assado do churrasco de meio-dia para fazer um carreteiro à noite. Que, como diria Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas, enfim, eu saí de Uruguaiana em 2014 e fui para Porto Alegre. Em Uruguaiana, querendo ou não, uma cidade pequena que tem cerca de 130, 140 mil habitantes. E Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, né? Fui fazer faculdade de administração na SPM, aonde me formei.
Mas em Uruguaiana eu era bem conhecido, por ser uma cidade pequena, minha família era uma família bem reconhecida lá. E quando eu cheguei em Porto Alegre eu era só mais um. Assim. Então, uma forma que eu encontrei de me aproximar da galera foi, vamos, além do mate, né, que nos proporciona essa troca, essa entregada, a energia da cuia, o teu afeto, enfim, o churrasco. Então, nós fazíamos muito churrasco no meu apartamento. E ao longo do tempo, o pessoal foi vendo que eu gostava muito, que eu fazia, porque eu sempre curti. E um amigo me convidou para fazer o aniversário dele. E eu digo, cara, vamos fazer. Passei no aniversário dele para 15 pessoas. Uma outra amiga me convidou para uma formatura, não sei o quê. Quando viu, eu digo, cara, quer saber? Eu vou começar a cobrar. Era uma oportunidade de negócio. E aí. Peraí, só um pouquinho. Churrasco com chimarrão. Pronto. Que beleza, que beleza. E aí, cara, a gente teve a oportunidade de participar de um projeto aqui que chama-se Cozinha Anexa, no Complex, em Porto Alegre. Aonde eles chamam pessoas que estão começando para mostrar o seu trabalho. Assim. E a gente era muito bem relacionado aqui já, conhecia bastante gente. Nesse meio tempo eu conheci o Luiz, num evento da faculdade, que eram uns jogos tipo Universi Praia da vida, assim. E eu levei caixa de som, churrasqueira e um pouco de roupa, né? O resto, a mala era só churrasqueira, porque eu queria fazer um assado lá. E eu falei, fazer um churrasco, e um louco saltou de lá, eu trouxe churrasqueira. E aí eu falei, eu também. E aí nós acabamos nos conhecendo e retornando a Porto Alegre, ele era um cara que já morava aqui, conhecia muita gente. E aí a gente começou a assar para jogador, para empresário, para empresas, surgiu a marca, esse projeto aí no Complex, a gente vendeu muitos pratos, mas o mais legal de trazer para vocês aqui é um pouco do nosso conceito, assim, hoje eu tenho 25 anos, na época eu tinha 19, e no Rio Grande do Sul, todo gaúcho, principalmente mais velho, ele precisa saber assar. É um mérito, assim. Então é muito difícil tu chegar na casa de um cara, de um senhor, muitas vezes, um gurizão, de calça coladinha, boné pra trás, mochila nas costas, para assar na churrasqueira do cara, contratado pela mulher dele. Então foi várias barreiras que a gente cruzou aí. E principalmente porque a gente sempre buscou desmistificar o conceito tradicional de churrasco. Eu digo que o dos greco ele é um lifestyle, assim, a gente transita em todos os meios. Por mais que eu seja do interior e tenho esse retrato do gaúcho, do campo, eu não sou um cara que ando piochado de lenço, piochado é as roupas características do gaúcho, bombacha, bota. Eu me visto, eu faço churrasco de Havaianas. Então eu digo muito que assim, teve um mês assim, em junho do ano passado, que eu fiz no campo, no meio do campo, acampado, um risoto para minha namorada. No outro final de semana eu estava na Cidade Baixa, que é o coração da capital de Porto Alegre, assando um cordeiro inteiro. E no outro final de semana eu estava na beira da praia surfando de chinelo e fazendo um assado. Então a gente nunca teve barreiras. A gente tem uma lei aqui no Rio Grande do Sul que diz que foi aprovada isso na Câmara Legislativa, que diz que churrasco é com espeto e sal grosso. Eu digo, cara, então eu não faço churrasco. Eu não sei o que eu faço, mas churrasco não é. Faço assado gourmet, sei lá. Porque a gente buscou trazer todas as coisas que, se ficavam boa, a gente harmonizava. Inclusive, trazer os vegetarianos para perto. O churrasco é o abraço na volta do fogo, não é sinônimo de carne. Eu cheguei a fazer churrasco para 80 pessoas sem carne, para uma amiga vegetariana. Então a nossa marca veio para desmistificar isso. A gente tomou muita crítica de velhos que já eram do mercado, assim como na casa das pessoas, os caras, que horas chega o assador? Tu encher a trempe de vegetal, que primeiro fazia uma salada assada quente, picotava, enfim, com vegetais, para depois entrar com as carnes. Então foi indo assim, a gente ficou conhecido por isso, trazer purê de moranga com vazio, botar um molho bechamel de gruyère e gorgonzola numa batata inglesa, fazer uma tambrito alla pizza com queijo prato, cebola caramelizada no açúcar demerara, tomate confitado no alecrim, sabe? Nós vamos agregando valor a cada corte. Obviamente, trazendo os cortes clássicos também do churrasco, como uma paleta de cordeiro, uma costela. Mas a história foi por aí, e aí isso fazem 5 anos. E se quiserem me interromper, quiserem fazer uma pergunta aí, não sei se tá ficando claro para vocês. Não, estamos adorando. Beleza, beleza. Cara, e aí chegou um dezembro, assim, que o meu amigo trabalhava
ele era treinador funcional, eu estava terminando a faculdade, eu saía no meio da aula para ir para o churrasco, organizar tudo, e os professores me conheciam, eu voltava fedendo a lenha, assim, falava, professor, eu tenho que largar, o evento tá rolando, e, enfim, terminei a faculdade, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a implementação de um serviço de churrasco gourmet na região metropolitana, aqui em Porto Alegre. E implementamos esse serviço, a gente chama de como se fosse um catering de assado, né? A gente tem pacotes, eu até posso encaminhar para vocês, para depois vocês darem uma olhada. Que o que diferencia eles são os cortes, tem o mediano, o top, o mais básico. A gente trabalha também com hambúrguer, risoto e alguns pratos típicos aqui do Rio Grande do Sul. Mas a gente sempre procurou levar um axé diferenciado, assim, a nossa vibe, a nossa entrega no churrasco sempre foi descontraída, no picado, que a gente chama, que nada mais é do que o finger food, que chamam hoje. Então a gente tinha essa troca direta com o nosso público e entregando sempre coisas de qualidade e diferenciadas do que eles estavam acostumados a ver. Aí me formei, já estava a empresa rodando, esse parceiro chegou em dezembro, aí nós tinha 22 eventos, gurizão. Parei de pedir dinheiro em casa pro velho na época. O parceiro se demitiu do trabalho dele e nós tocamos a empresa. Aí o pai veio, meu pai Pércio Greco, que hoje é meu sócio, esse amigo saiu, mas o pai veio e botou uma grana para nós abrirmos um espaço na Cidade Baixa, lá que foi a Casa Sofia, que era a casa dos Greco. Esse espaço, a ideia era trazer cursos, não era nós dar cursos, mas também nós darmos, mas trazer um cara de risoto para monitorar o nosso assado, fotografia, tudo assim. Montamos um espaço bem bacana para eventos, para as empresas fazerem as suas confraternizações, aniversários, formaturas. Era um lugar aberto, bem aconchegante, com uma parrilla, que é um conceito nosso aqui dos uruguaios, dos argentinos. O sistema de parrilla, não sei se vocês conhecem, acredito que sim. Mas, terminando a história, veio a pandemia. E nisso, nós estávamos com o espaço montado, tínhamos uma cozinha, e a gente já tinha um produto que a gente usava nos eventos, que surgiu da insatisfação com o que tinha no mercado. Esse Santa Massa da vida, essas coisas. Então a gente fazia o nosso próprio pão de alho, que foi uma construção de várias mãos. Assim, eu trouxe o conceito da manteiga, o outro parceiro que eu fiz um curso do pão adormecido, o meu irmão agregou alho poró, aí a gente trouxe um ingrediente do Uruguai que chama-se adobo, é um tempero, e a gente criou esse produto e sempre foi validado nos nossos eventos. Na pandemia, a gente lançamos o produto no mercado, esse que nos possibilitou tangibilizar nossa marca, tornar a marca palpável e estar na mesa das pessoas do estado inteiro, sem nós precisar estar indo lá fazer esse evento. Isso aí nos deu uma outra visão de negócio também, porque, como eu disse para vocês, a nossa marca é muito difícil de eu explicar em palavras aqui, mas se vocês olharem os 2, 3 vídeos ali dos nossos eventos, vocês vão entender o que eu tô falando. Desse axé, porque nós somos muito descontraídos, a gente dança, a gente se diverte, a gente interage com o público. E o público jovem se identifica muito com isso, porque o cara pode ser do interior, mas o cara também é da capital, o cara também é da praia. Então a gente criou uma galera que curte a nossa marca. Então nos deu uma visão mais para produtos. Inclusive eu tô aqui em Curitiba agora, que nós estamos lançando o nosso sal, vamos lançar nossa farofa, que é em São José do Rio Pardo ali. E a nossa ideia é vir com roupa. Todo mundo me pede a camiseta que eu uso para trabalhar. A gente já fez boné de skatista, de surf. Eu imagino fazer prancha, imagino fazer grelha. A gente quer fazer que a marca seja cool, assim, que a gurizada se identifica e consuma a nossa verdade, a nossa entrega, né? A gente diz Eduardo, você pensa em vir para São Paulo também? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está agora terminando de construir uma mini indústria, assim, porque foi tudo muito roots, cara. O começo desse pão aí, o meu amigo comprou uma máquina de vácuo, nós começamos a ralar queijo em ralador de cozinha, eu e ele. Entregamos num açougue aqui, que era um açougue renomado em Porto Alegre, e pegou uma vazão que nós não esperávamos. Hoje a gente produz aí 5 mil pães por semana, estamos mais de 100 pontos de venda no estado. Tem 10 pessoas trabalhando e nós estamos montando uma cozinha de 50 metros quadrados aí, com maquinário, num galpão bem maior. E a ideia Eu não sei com relação aos outros, tá? Mas
Se depender de mim, eu já sou seu representante aqui no estado de São Paulo. Olha aí, Eu olha sou aí. interior. Estamos prospectando, estamos se estruturando para conseguir atender mercados fora aí. Porque a nossa produção era bem pequena e toda a vazão era no Rio Grande do Sul. Mas, cara, e aí é isso, meu. Dos Greco é uma loucura feliz, assim, que chegou um momento que é o meu sobrenome, é o churrasco, é a nossa verdade. A gente transmite muito olho no olho, muito um respeito, né? Tirar o boné para cumprimentar os mais velhos, deixar tudo limpo no final, pedir licença para entrar e entregar a nossa verdade, entregar o nosso conceito do interior, da fronteira, que a gente aprendeu com os velhos sempre, né? E, e hoje a gente segue com esses eventos e estamos focados nos produtos que nos levam a marca mais longe. Mas em resumo é isso. É um catering de assado, a gente não tem um espaço físico. Hoje estamos montando, a gente fechou a casa lá de eventos, estamos focados na indústria e estamos fazendo aí no digital a nossa marca crescer. E estamos lançando esses novos produtos. Em resumo é isso. A gente gosta muito de brincar, assim, a gente tem várias frases que a gente usa. Na vida é assim ou é assado, caminho de Compostela, pátria amada Vou te vazia. interromper só um pouquinho. Pode ser? Claro, claro. Você pode explicar para a gente o que é catering? Catering, para mim, é como se fosse um serviço a domicílio. É um conceito no inglês, não sei se vocês já ouviram falar, mas é como se fosse um personal chef, vamos dizer assim. Tu vai, leva toda a Entendi. estrutura. Eu levo desde o palito de dente até a carne, guardanapo, tábua, faca, tudo que envolve. É um serviço de gastronomia de churrasco. Tudo que envolve a comida é comigo. A pessoa contrata, cobramos por pessoas. A gente tem pacotes por pessoas, tem entradas, pratos principais, sobremesa, escolhas, né? Eu vou estar encaminhando pro João aí para ele mandar para vocês. Mas é basicamente um serviço de gastronomia a domicílio, de churrasco. Inclusive, Entendi, muito dos obrigada. meus objetivos é justamente fazer isso. Não sei se eu vou conseguir, mas E aí a gente. É isso aí. Mais ou menos o resumo do business é esse. beleza. Wagner, alguma pergunta, algum comentário aí? Não, tô acompanhando. Pode ir. Qualquer coisa eu tô aí, Gustavo. Rose, Muito interessante. Mas reforço assim para vocês, até seu você tá... áudio tá desligado, Rose. Tô surpreendida, né? 19 anos, começar com 25 anos, tá nesse caminho, parabéns, viu? Obrigado, Sucesso obrigado. para você sempre. Coisa linda, coisa linda. Mas resumindo quero assim para continuar ouvindo. vocês, a gente preza muito por esse diferencial, tanto de essência quanto de. Não existe certo ou errado, sabe? Tu me fez uma pergunta no começo ali, Wagner. Eu nunca fiz curso. O amigo que foi meu sócio por um tempo, esse Luiz, ele fez um curso no Senac, agora ele é chefe em Barcelona. O cara é um monstro, meu irmãozaço. E ele tinha muitas manias, eu sempre fui loucão, assim, a gente brincava que eu vinha cortando lenha e ele vinha empilhando. Eu inventando moda e sujeira. E isso nos possibilitou, o fato de não ter feito um curso, talvez, nos possibilitou inventar a moda, assim. O meu pai sempre teve essa cultura aí, quando eu estava em Uruguaiana ainda, era bem pequeno, ele já fazia um vazio, né, que para vocês é a fraldinha, com champanhe e chimichurri, deixava marinando de um dia para o outro. E tu imagina isso há 20 anos atrás, no interior do Rio Grande do Sul. O que galinhavam e corneteavam ele era, tá louco, não sei o quê. Tem uma história que um senhor lá num evento até largou para ele, com esse monte de tempero até um pneu fica bom. Ninguém entendia que nós estava. Então, nos nossos churrascos, cara, eu digo que o meu TCC foi sobre isso e a minha orientadora no final falou assim, o teu negócio é muito replicável, né? Porque eu precisei botar uns cardápios ali e tal, as pessoas podem copiar. Eu digo, professora, mas a diferença é que eu tive que trazer um cardápio para ti aqui. Mas o que acontece nos eventos, na verdade, é o feeling. Se sobra uma caneta e uma água com gás, eu vou fazer um matambrito à la caneta, à la água com gás, sabe? A gente se permite inventar, a gente se permite fazer casamentos. E estamos sempre testando, assim, sempre testando. E isso é um pilar nosso, se permitir inventar moda, inventar receita, sem restrições. Se fica bom, quem foi que disse que não pode, sabe? Eu acho, Eduardo, que no Fiquei curiosa sobre o matambrito.
matambrito, ele é a sobrecostela do porco. Tem a panceta, que é a barriga, e o matambre seria a primeira face do gado, aquela, né? Do gado. Só que a do gado é mais firme, a gente chama de chicletinho campeiro, que é a primeira. O porco, por ser mais gorduroso, eles fazem lâminas da sobrecostela, e aí fica a textura similar de uma fraldinha, mas é suíno, né? Aí a gente sela ele, um dedo mais ou menos, faz assim na grelha, fogo forte, depois entra com queijo, tomate confitado. Só resgatando um pouquinho no que você vinha falando, Eduardo, eu acho, né? E eu entendo a gastronomia, a culinária, justamente dessa forma que você trabalha. Porque os grandes chefes, né? As grandes receitas, né? As comidas mais gostosas que hoje a alta gastronomia tanto valoriza, quando descobertas ou inventadas, eu tenho a impressão de que elas ocorreram justamente da forma que você faz. Alguém inventou, né? Né? E esse é o legal, e é essa descoberta, sabe? E esse grupo, em particular, quer justamente isso, sabe? Porque para paulista, velho, o que a gente pensa? Gaúcho só faz churrasco no espeto, só com sal grosso. Inclusive, tem uma pergunta. Eu ia falar sobre isso. E, tipo, a gente tem uma outra noção do que é um gaúcho fazendo churrasco. Né? É que existem as duas verdades, né? Não sei se já querem entrar nessa pergunta aí. Sim, mas eu acharia, a deixa foi até boa, né? tá. Então, Nós, vamos cara, começar com as perguntas. Além do churrasco, quais outros pratos típicos na culinária gaúcha? cara, a gente tem diversos, assim, mas eu até andei dando uma pensada nisso, porque tem muitos. Por exemplo, vocês têm frutos do mar? Cara, a gente transita em todos os pratos, mas tem coisas que são mais típicas. Tá. Tipo assim, frutos do mar aqui a gente tem rio, tem mar, tem vários pratos que se faz com peixes, tem muqueca de surubim, piava. No mar eu não tenho muito conhecimento, até eu não sou um apreciador de peixe. Faço, preparo salmão, faço camarão, lula, mas não aprecio muito. Mas se faz bastante. O que você indicaria? Falaria, ó, se você falar para um gaúcho que você comeu isso daqui, com certeza ele vai saber. Tirando o churrasco, eu acho que exceto o churrasco. tu diz isso, tu tá falando da gastronomia no geral, né? Eu vou trazer. Isso, Cara, isso. tem o carreteiro nosso de charque, que é a carne de sol aqui, é um troço muito tradicional, que os tropeiros aí, enfim, eu acho que também para cima tem essa mesma cultura, vamos dizer assim, que é tirar o líquido da carne, ressecar, porque na época era para conservar mais, e eles levavam embaixo dos preparos do cavalo aí para cozinhar no meio do campo, né? Isso se mantém, a gente faz bastante aqui o carreteiro de charque, que a gente chama, que é a carne de sol. Tem espinhaço atolado na mandioca, que o espinhaço seria o espinhaço cerrado, tanto de espinhaço é a costela. É a vértebra. É a vértebra, é a coluna. A coluna. E aí a mandioca é o aipim, a macaxeira, o que vocês quiserem. Mas é a mesma vibe. Tem espinhaço lá na mandioca, carreteiro é um clássico. Tem essa onda também de aproveitar o churrasco, a carne já assada, para fazer um carreteiro. Qual que é o nome desse prato? Porque teve uma formatura aqui na minha cidade, que é São Carlos, tem a USP, que é uma universidade renomada no país inteiro. E teve uma família do Sul que veio para cá por causa da formatura do filho. E a senhorinha lá, a avó, né, terminou o churrasco à noite, ela picou tudo, o resto do churrasco, tacou e fez tipo um arroz, mas não era um arroz simples, era meio pastoso. Eu não pra gente. Cara, isso aí é o seguinte, é cultural. Acho que isso aí meio que depende do lugar, assim, mas nós, por exemplo, eu, Eduardo, minha família, tô aqui com meu velho Pércio Greco, tá lá ligando a tudo bom? E aí, pessoal? Boa noite. Sucesso aí na empreitada. E aí, cara, pra explicar pra vocês, por exemplo,
que eu falei que eu me criei na volta das panelas e da churrasqueira. Domingo nós acordávamos, fazia um mate, um chimarrão, que a gente chama de mate. O pai parece irmão, Eduardo. O que é isso? Olha aí. Forçou, mas obrigado. Tchê, e aí nós íamos lá pra churrasqueira e começava, né? Botava as carnes bem de longe, fazia uns aperitivos e tal. E sempre enchia de carne, né? Trempe, assim, um monte de carne, sempre na trempe, porque somos a da fronteira, sempre foi um conceito da nossa casa, mas é bem variado, cada vez mais a trempe tem tomado conta, nós vamos entrar nessa pergunta depois, mas para não perder o raciocínio. A gente comia as carnes e tudo sobrava um pouquinho, sobrava um pouco de linguiça, sobrava um pedaço de costela, sobrava um pedaço. Aí a gente terminava de comer ali por volta de umas 15 horas, tomando um traguinho, né? Uma cervejinha, uma caipirinha. E nós começávamos a picotar alho, cebola e essas carnes. Fritava na panela e fazia como se tu fosse fazer qualquer base aí, com molho de tomate. E nós chamamos, a gente apelidou de lavoazeiro, que eu comentei para vocês, que é um carreteiro da sobra do churrasco. Então tu tá na natureza. Lavoisier, que é da teoria de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier. Mas tem Parece francês essa palavra. Lavoisier foi um filósofo, não foi? Ele Exatamente. disse isso, que na natureza nada se copia, nada se cria, tudo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso. Mas aí, cara... Se puder falar do barreado... Como? É parecido com o barreado. Pode ser, barreado. Pode ser parecido. Segundo o velho aqui. A evolução desse... Se você puder falar sobre o barreado. Ele falou que é bem parecido. É bem parecido. A evolução desse prato, desse carreteiro, dessa sobra, virou a paella campeira. Que os caras colocam de tudo nos tachos gigantescos, assim, vai joelho de porco, vai linguiça, vai frango, vai calabresa, vai gado, ovelha, costela, tudo. E aí joga um arroz, deixa aquele arroz cozinhar ali, enfim, como se fosse fazer um carreteiro também. A gente chama de carreteiro, mas tem uma variação que é a paella campeira, e o carreteiro mesmo nosso, em teoria, é com o charque, que foi o primeiro que eu falei para vocês, que é com carne de sol. Mas... Bom, em virtude do tempo do Google Meet, né? Vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. Mas só para falar mais para vocês, era feijão mexido, que eu tinha anotado aqui, que eu não sei se você tem... Feijão o quê? Feijão mexido. O que é esse feijão mexido? É o feijão que sobrou mexido com farinha de mandioca. E ele fica mais denso. É muito clássico no interior do Rio Grande do Sul. Mais no Vocês inverno. comem com churrasco? Com arroz, com churrasco, com o que for. Faz parte da refeição. Assim. O espinhaço, esse atolado na mandioca que eu falei para vocês. E eu acho que tu falou dos pescados aí, dos peixes, que eu me lembro de muqueca, né? Mas não é tradicional muito aqui do Rio Grande do Sul. Mas a gente faz. Certo. Se tivesse algum capixaba aqui na sala, ele falaria o seguinte: que muqueca é... Como que é o ditado? Muqueca é... É capixaba. O resto é tudo peixada. Eles falam isso. Peixada para nós é assim. Peixada para nós, sabe o que é? O quê? É um acidente de carro, deu uma peixada. Que coisa doida. Então, eu não sei se você me escutou, mas assim, eu gostaria que você falasse, não sei se você sabe ou tá por dentro do barreado. Não faz parte da nossa gastronomia. Entendi. Porque assim, eu tive alguns amigos que falavam muito sobre esse barreado, né? Eu nunca... Do Mato Grosso para cima, uma comida mais norte. Segundo o pai, o barreado é de Mato Grosso para cima, mais para o norte. Ela é da cozinha paranaense, barreado. Entendi. Agora Obrigada. tem uma outra pergunta que inclusive foi elaborada pela Cleila, que é o seguinte: há uma diferença da culinária gaúcha que se encontra nos grandes centros urbanos em relação à culinária gaúcha das pequenas cidades? Entenda como pequenas cidades o interior do estado. Sim. Ou até mesmo regiões rurais. Perfeito.
Cara, eu acho que existe como um todo, assim, mas cada vez mais a gastronomia tem evoluído devido ao acesso às informações, né? Todo mundo está consumindo aí as internets e tendo novas ideias e trazendo, por exemplo, assim, a gente tem várias cidades aqui que são colonizadas, mas a gente até conversou sobre isso, eu e o pai, porque tem vários pratos, mas falando bem das nossas cidades do interior, os caras têm costume de fazer essas comidas que eu falei para ti, assim, mais gaúchas mesmo. A gente chama boia campeira, que é carne de ovelha bastante, eles consomem no dia a dia, assim. Inclusive, hoje na aula nós trabalhamos com carne de cordeiro. Só cordeiro. Comeu cordeiro de tudo quanto tipo. Eles não inventam muita moda por falta de informação e porque são coisas rápidas de preparar, são tradicionais, eles têm lida, né? Eles têm trabalho para fazer no campo. Mas a gastronomia, ela é típica das áreas rurais, assim, arroz, feijão, o que sobrou eles fazem no carreteiro, esquentam o cordeiro de uma noite para outra, carne com batata, carne com mandioca, tudo para dar sustância para os caras trabalhar no campo depois. Isso nas áreas rurais. Agora, nos grandes centros, a gastronomia está extremamente evoluída e também se diferenciando cada vez mais. Como eu comentei para vocês, o nosso projeto é uma extensão e uma evolução aí dessa cultura uruguaia, argentina e do campo, trazida para a capital com a nossa pegada, com essas influências da gastronomia normal, vamos dizer assim, mais requintada. Bom. Algum comentário aí, gente? Rose, Wagner, Cleila? Não? Não. Terceira pergunta. Além do chimarrão, diga-se de passagem, você está tomando aí. Sim. Né? Além do chimarrão, existe alguma outra bebida típica do sul? Tirando a Coca-Cola, hein? Cara, nós tínhamos falado em canha, né? Os gaúchos pra fora adoram uma canha. Caninha. Uma cana? É. Uma Canha, aguardente. A gente fala canha. Canha Canha. é aguardente. Cachaça. Pinga. Mesmo que cachaça. Eu acredito que essa daí a gente não vai poder botar dentro do cenário. Mas, né? cara, é muito curioso que a gente... Nós aqui, eu digo eu, dos gregos e pai, a gente usa bastante bebida e álcool para quase todas as comidas, assim. Na hora que a gente tá dando uma fritada. Isso a gente usa, inclusive hoje, a minha praça, na qual eu estava trabalhando, nós fizemos um guisado em que se usou um vinho tinto, um Malbec, olha aí, fazer com carne de cordeiro. Ficou muito bom, diga-se de passagem. Mas de bebida assim não tem, cara. É o mate, sim. O pessoal é do mate. Só o mate mesmo. É. Bom, ainda no mate... Lembrando que não pode mexer a bomba, tá? Mas tá louco, nem a pau. Eu nunca tomei isso. Já tomei. E tem que tomar até o final. Tem que roncar. Eu tive amigos do Sul que eles tinham uma banda de música quando eu era jovem. E aí eu me misturava com eles, então eu absorvi bastante coisa da cultura deles, né? Então essa era uma das regras, não pode mexer a bomba do chimarrão. É um clássico. Os caras começam a fuçar aqui, daí já entope, não dá pra tomar e desmorona o morro. Bom, ainda na erva mate, né? Usa-se a erva mate no preparo de algum prato? Cara, eu tava conversando com o pai sobre isso. Se tu botar na internet, aí vai ter inúmeras receitas. Mas não é comum e não é um troço que é bom. Não faz parte da gastronomia. Não é algo que... Os caras fazem porque para querer... É experimental, para inventar moda. Tem cerveja de erva mate, tem travesseiro de erva mate. Não, brincadeira. Mas os caras tentam inventar, sabe? Mas não é algo que se aprecia. O mate é o mate, é para tomar. Certo. Eu, particularmente, nunca provei nada que vem da origem da erva na gastronomia, nem na bebida. E não é algo que é comum aqui. Eduardo, além da carne bovina, eu acredito, tenho por mim que seja a carne mais consumida aí no Sul. Quais outros tipos de carne vocês consomem? No interior. Na pergunta passada, você falou de ovelha. Eu ia te dizer isso.
no interior, nas áreas rurais mesmo, para fora, assim, que a gente chama, eu arrisco te dizer que é mais consumida a carne ovina do que a bovina, pela pessoal do campo. Mas essas são as duas principais carnes consumidas aqui no sul. E tem alguma Ovina? receita de ovino que você poderia prontamente falar, ó, João, essa daqui é legal. Desculpa, só para complementar, para fora, como eu estava comentando para vocês aí, você consome também porco e galinha cultivados por eles mesmos. Eles cultivam para se alimentar nas regiões do interior. No campo, né? Não compram galinha em frigorífico e tal. Eles criam para comer, tanto os ovos quanto depois para se alimentar. Certo. Qual foi a tua pergunta, João? Desculpa, tu queria saber uma receita? Alguma receita que lhe vem à mente de pronto assim, de ovino, de carne ovino? Cara, a gente consome bastante aqui o quarto no forno, a gente gosta de fazer. O quarto é... Quarto traseiro. É, do traseiro. A gente usa muito o alecrim, que para nós é uma erva que casa muito bem com o ovino. Fizemos paleta, costela, carré também se faz bastante. Eu tenho feito aqui um purê de moranga, que a gente faz com esse bechamel de gruyère e gorgonzola. Eu diluo o purê, depois de ter assado, e eu coloco os pirulitos na moranga para o pessoal passar e comer no evento o carré francês com o pirulito na moranga. Com as carnes de... Exato. Bacana. Bom, qual corte bovino é mais utilizado em um Gostei dessa receita. churrasco gaúcho? Só para complementar, João, que o pai falou aqui, não se faz muita receita de ovino, porque ele é muito gordo e as comidas acabam ficando gordurosas. Ele tem uma graxa mais pegada, mas uma gordura mais... Bom, qual a próxima pergunta? Qual corte bovino, essa é do Wagner, tá? Qual corte bovino é mais utilizado em um autêntico churrasco gaúcho? Sem dúvida, A gente, se você for perguntar para cada um dos paulistas que está nessa reunião aqui, todos nós diríamos a costela. Nós também, sem dúvida. É a costela mesmo. Tanto em tiras... Eu não sou paulista, sou nordestina. Mas mora em São Paulo. Tanto em tiras, que a gente chama, que pode ser de várias formas, assim. Tem a parrigeira, que é a costela bem mais fina, um dedo mais ou menos, que é só dá 4 minutos de cada lado, num fogo bem forte, que vem desse conceito da Argentina, do Uruguai, os cortes mais finos. Aí depois tem a costela 4 tempo, que eu chamo, que já é 2 dedos e meio, que ela consegue ficar parada de todos os lados, mas ela ainda é em tira, que leva mais tempo para assar. E depois tem a janela, né, que pode ser tanto 13 ossos, que é um exagero, quanto a 8 ossos, que pega aí mais pro centro e pro traseiro, né? O dianteiro já não pega. E também agora tem uma criação nova do velho aí, que a gente inventou, a veneziana, que é a janela serrada em 4, fica umas mini janela, que fica 4 ossos. Tu imagina a janela, 8 ossos, tu faz uma cruz nela. Você já ouviu o termo costela minga? Já. É o que dessas? A costela minga, ela não é a costela, ela é a costela que avança pro lado do peito, é depois do dianteiro, mais pro lado. Por isso que eles vendem desossada, porque o osso ele é branco, é osso de cartilagem, já é o osso do peito. Tá. E em teoria, a carne do dianteiro considerava-se ser uma carne de segunda, seria mais firme, né? Que é onde o boi traciona mais. Na minha opinião, carne dianteira são as que têm mais sabor. Na minha opinião. Hoje em dia, cara, na minha concepção e na concepção que eu vejo do mercado, da evolução do mercado, se o boi é bom, toda a carne é boa. Os caras fizeram aí shoulder, fizeram short rib, que é o acém, shoulder é o tríceps, flat iron. Tudo isso aí eram cortes do dianteiro que você usava para fazer guisado. Os caras botaram os nomes bonitos e estão vendendo a 200 pelo quilo. E, cara, não tá errado. Por que se todo boi é bom, é uma raça boa, se alimentou de coisa boa, por que o dianteiro vai ser ruim? São cortes que tendem a ser mais firmes caso passem do ponto, devido a tracionarem mais músculos. Pô, o shoulder é o tríceps, é um músculo. Mas tu serve isso aqui mal passado, fica maravilhoso. Short rib é o acém, que nós fazia carne de panela.
eu uso bastante no meu churrasco. Então, a tendência é que, pô, se o boi é bom, a gente tem um pasto de extremíssima qualidade aqui. Hoje tem essas carnes com muito marmoreio que vocês veem aí. É alimentação, né? Muita ração. Aqui a gente dá quase 99% de pasto, finaliza na ração só para dar uma engordada. A graxa já é mais amarela, não é tão branca. Marmoreio um pouco menor, mas extremo sabor, assim, extremo sabor. Wagner, a pergunta é sua. Quer complementar, falar alguma coisa? Só para falar para vocês também, a maioria do nosso gado aqui, ele é europeu, Hereford e Braford, e arrisco dizer aí que nós temos, em termos de qualidade aí, melhor do país aí. Angus da carne também? Angus também. Eu tenho curiosidade em saber do churrasco de 12 horas. É a costela de 13 ossos? Cara, o churrasco de 12 horas pode ser de inúmeras coisas. Mas o que eles chamam de 12 horas em churrascarias, não sei o que, na maioria das vezes não é, né? É mais lenda. Mas normalmente você faz o costelão 12 horas, que pode ser a 8 ossos, que é o centro, tanto quanto a 13 ossos, que é a costela inteira. Mas é menos comum fazerem a 13 ossos por aqui, é mais para quando querem montar um cenário, que aí ela vem afinando. Até porque se apronta em pontos diferentes, né? O ideal é o centro ali, os 8 ossos, que você faz essa coisa, janela 12 ossos. 12 horas, desculpa. Deixa eu te apresentar, o Joelson entrou. Mas eu te digo o seguinte, nós fizemos em 4. Dá pra fazer bem tranquilo, sem atropelar ela. Mas se tu tá com tempo, quer ficar com os amigos, tomar um trago, pode ficar 12. Tu vai te aprontar antes que a costela. Isso é verdade, é um fato. Não, Eduardo, o Wagner, ele abusa da gente, entendeu? Você vê as fotos que ele manda pra gente do churrasco que ele faz na casa dele, ele tá abusando da gente. Ele vem com essa historinha de 12 horas que a gente vai tudo acampar lá na casa dele. Tá, Wagner? Eu tô por esse convite aí, hein? Quando é que nós vamos fazer esse Opa, assado? vamos combinar. Vai ser um prazer. Ô, Eduardo, o Joelson entrou aí também, é um outro integrante. Buenas, só tio, tudo bem? fazendo as devidas apresentações Tudo aí. bom, boa noite. Prosseguindo aqui com as perguntas. No churrasco gaúcho, se tempera a carne apenas com sal grosso ou se usa outros tipos de tempero? Cara, é cultural, depende da influência que tu teve, assim. Eu, por exemplo, na minha família, nós nunca usamos sal grosso. Nunca, desde que eu me conheço por gente. Meu pai começou, quando eu me lembro, ele fazia assado com sal fino. A gente selava, virava e salgava com sal fino. A teoria que a gente tinha na época era que quando tu sela, as fibras se encolhiam e absorvia só o sal necessário. Não sei até que ponto é verdade, era uma teoria que a gente usava e ficava bom. Funcionava. E nós aplicava bastante no pessoal. Essa teoria, a teoria é linda. Tem gente que salga depois dela assada, tacando flor de sal e tal. Hoje, cara, a gente, como eu disse, essa influência da Argentina, do Uruguai, a gente tem o sal entrefino, ou parrigeiro, que chama, que é um pouquinho mais granulado que o grosso, mas partículas menores. E é o que a maioria do pessoal tem usado aqui, é o que está bem famoso na região. Mas ele ainda já é temperado? Eu aqui em São Paulo. pode ser temperado, pode ser vejo temperado. alguns que já vêm temperado com chimichurri e essas Pode coisas. ser temperado. Inclusive, o motivo da nossa viagem aqui agora é que a gente está levando a receita para um cara que ele pode replicar o sal temperado, que é uma receita do meu pai. Mas, em teoria, você usa entrefino, eu acho que é o que está predominando hoje. Ainda tem os caras mais tradicional, os senhores que sempre fizeram com espeto e sal grosso, que fica lá girando. O espeto ainda é utilizado também, não tem regra, sabe? Mas a parrilla, a grelha tem tomado mais conta. Mas voltando pro sal, você usa meio que todos, cara. Mas o que predomina é o entrefino e tem temperado. Eu não sei se essa é a pergunta que fala se a gente usa mais alguns temperos. É. A gente usa bastante tempero aqui, cara. Como eu falei pra vocês. Tem algum sal... tempero típico do sul? Assim, cara, por exemplo, você me falou um tempero que vocês trouxeram do Uruguai. Qual é esse tempero? Esse tempero chama-se chimichurri ou adobo. Mas do Uruguai é o adobo que chama. Adobo. É um mix de ervas aí que torna esse tempero. Muito bom, a gente usa pra casa com quase tudo, assim, na gastronomia. Tanto aí, pessoal, já pode anotar o nome desse daí que a gente vai procurar, hein? Tanto num estrogonofe quanto numa paleta de cordeiro.
Na lista Mas de voltando compra. aqui, tem um negócio que é típico nosso aqui, quando o pessoal fazia os cordeiros, o ovino, né? No interior, tanto ele inteiro quanto os pedaços maiores, eles faziam a salmoura, que a gente chama. Que nada mais é do que tu colocar sal com água, né? Água morna para hidratar o sal e coloca tudo para dentro. Alecrim, alho, cebola, bota o que tu tiver e aí chacoalha bem e vai regando, né? Hoje a gente faz com alecrim, sálvia, louro, páprica, a gente usa bastante páprica aqui. E é um tempero que se usou por muito tempo e ainda se usa para cordeiro, para churrascos mais longos, assim, para ir regando durante o processo de cocção, né? O chimichurri é um tempero uruguaio que eu diria que predominou aqui na região. A maioria das churrascarias já tem para vender em potinhos. O pessoal faz muito aí. Tem a salsa crioja também, que aí eles assam pimentões, tomate, tudo na brasa, depois picota e hidrata com azeite de oliva, vinagre de maçã. Mas a gente usa bastante tempero aqui. Eu gosto de explorar os temperos. A sálvia no frango, o alecrim no cordeiro, o chimichurri para uma costela, sabe? Tudo. Eu faço uma mostarda com páprica, uso azeite de oliva para diluir ela. A gente usa bastante tempero aqui. Beleza. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Não. Ó, fazendo a seguinte observação. O Google Meet acabou de me notificar que nós temos mais 10 minutos. Caso caia, tá? Beleza. Eu volto com uma nova sala, enviando convite para todo mundo. Tá certo? Perfeito, gurizada. Vamos lá. Fazendo uma pesquisa, e essa pergunta é da Rose, tá? Fazendo uma pesquisa rápida no Google, encontramos um lanche que tem o nome de X Gaúcho. O que você pode nos falar sobre esse lanche típico do Rio Grande do Sul? Cara, o X é tradicional nosso aqui. Ele é um hambúrguer, similar a um hambúrguer, mas ele é prensado. Ele é um pão... Como é que eu vou te explicar? Um pão... esse lanche que vai coração também? Cara, aí que tá. Vai o que tu pode imaginar. Assim. A gente tem um entreveiro aqui, que é tudo que tu pode imaginar: frango, coração, carne, calabresa. Isso tudo eles colocam. O entreveiro é prato de vocês. Isso aí é interessante vocês darem uma pesquisada aí. É tudo misturado e eles botam no meio do pão. Entreveiro é o nome. O entreveiro eu já vi ele feito num tacho e o cara colocou pinhão. É de vocês? Tu sabe que o entreveiro nós podemos, se botar um arroz, vira quase uma paella. É tudo que tu pode imaginar. Mas enfim, voltando pro X, pessoal, a gente tem X filé, a gente tem X de frango, a gente tem X coração, X calabresa, X sem nada, que seria um bife de hambúrguer, mas ele é como se fosse os smash que tem hoje, sabe os hambúrgueres smash, que são os mais finos? Ao invés de ser um hambúrguer de 250 gramas, é um hambúrguer mais fino, que aí eles colocam maionese. A gente usa muita maionese caseira aqui, todo X tem a sua. Vai esse bife, que começou com bife mesmo, hoje em dia é como se fosse um guisado, que eles usam ovo e farinha para dar liga e fazem esse bife, esse hambúrguer smash. Ele tem uma circunferência maior do que um hambúrguer, e aí vai grãos, milho e ervilha, ovo e salada. E aí tapa com outro pão, assim. E aí no final que eles colocam tudo isso tudo é feito numa chapa, ele vem, quebra o ovo, larga o bife, sabe? Se for acebolado, ele faz a cebola nessa chapa mesmo, joga tudo para dentro do pão e aí vem com uma prensa. E ele fica tipo dessa finura, assim, ó, tudo isso prensado. Isso aí é o nosso X. Que pode ser de inúmeras coisas, pode ser de coração, de filé, de frango. Rose, quer falar alguma coisa? Eu imaginava que ele ia falar sobre isso mesmo, né? Você fala que é... Então, ele é fino, mas ele é grande, é 18 centímetros, o pessoal fala grande. Se tu não prensar ele fica um troção assim, ó, porque é muita coisa. Se tu não prensar no final nessa chapa. Mas ele tem vamos supor aí que um hambúrguer... Ele tem a circunferência de um prato, de um prato normal, esses de casa. É grande. É maior que o nosso lanche. E já tem aqui os X-calota, que eles chamam, que calota é o aro do carro, né? Que aí se tu come inteiro, tu não paga.
É um X do tamanho de uma roda. Meu Deus, vocês gostam de comer mesmo, hein? Comer tudo não paga, João. Olha lá, ó. Olha lá, interessante isso, hein? Próxima pergunta, então. Quais as receitas mais utilizadas para os dias de frio? Tchê, acho que eu já trouxe para vocês aí. Esse feijão mexido é um clássico do inverno. Mocotó a gente faz bastante também no inverno aqui. Pata de vaca fervida com mondongo. Fica tipo de uma sopa. O que é mondongo? Mondongo é a dobradinha. Dobradinha. É. O bucho. Bucho do boi. É. Isso aí. E tem esse espinhaço atolado, tudo esses negócios de mandioca, batata com molho vermelho bem pegado, assim. A maioria das receitas típicas gaúchas são meio que de inverno, assim. Porque a gente tem o inverno bem rigoroso aqui no interior, bate menos 2 graus e o pessoal pra fora, nas estâncias, fogão a lenha, nem deixa apagar o fogão a lenha. Esse feijão fica ali esquentando a noite inteira no cantinho do fogão a lenha. E aí eles metem molho vermelho com bastante tempero, todas as comidas são meio que de inverno. Bom. Próxima pergunta, e essa é do Joey, tá? Ele é confeiteiro formado já. Qual é a sobremesa que todos os gaúchos diriam que comeu quando era criança? Cara, eu conversei sobre isso com o pai também. Virou tradicional aqui nas churrascarias sagu e ambrosia. Mas não são oriundas da nossa cultura. Isso aí os alemães colonizaram aqui a serra e os negócios e tornou popular nas churrascarias por ser também fácil e mais em conta de fazer. Mas tradicional, segundo o pai, é o doce de tacho, que é a goiabada que vão mexendo. Doce de leite, rapadura. Também? Rapadura é bem tradicional aqui, que pode ser uma rapadura de doce de leite. Caramba, rapadura é lá do Ceará. Eu pensei que era Nordeste. Mas é bem típica no interior aqui. Tijolinho, mariola, tem bastante também, o pessoal. Tijolinho, a gente tem lá também. Tijolinho é. Mariola. Tijolinho é. Não, tijolinho não é rapadura. Tijolinho não é rapadura, mas é parente. É parente, mas é difícil de explicar. Só que ele é mais esfarelado. A rapadura, ela é uma mais firme, superfície mais firme. O tijolinho, não. Ele esfarela na boca, ele derrete mais fácil. É bueníssimo. Acho que é isso. Bom. E uma outra pergunta. Mas também, só para concluir, o casamento aqui, que sempre foi um clássico, é o Romeu e Julieta, né? A goiabada com queijo. Que inclusive é uma das sobremesas do nosso serviço, que eu pego uma peça de queijo brie inteira, asso ela no forno com uma panela de ferro, e aí ela fica aquele fundinho, né? Eu abro e o pessoal pega com a goiabada, assim. Nossa, fica... deve ser ruim. E uma última pergunta. Em confrontos entre o Timão e o Inter, quem tem mais vitória? Cara, essa aí eu respondo com uma Não acredito. Não acredito que você ia fazer essa pergunta. Vou ter o São Paulo. Olha que camisa bonita. Timão nem existe aqui. Vou te responder com outra pergunta. Corinthians? Ganhou o Mundial por acaso. Deixa eu só ver aqui, ó. Vou te responder com outra pergunta, né? Com a minha camiseta também, que eu sempre ando. Mas eu tenho pergunta assim, ó. Com a ajuda da CBF ou sem a ajuda da CBF? E com a ajuda da CBF vocês têm mais, né? Mas agora, sem a ajuda da CBF, já era pra ter dado nossa. Eita, nós. Eu precisava brincar que eu vi um dos seus vídeos, você tava com a camisa Claro. Inter. Não, nós somos fanáticos aqui. Mas, bem tranquilo. Mas é verdade, com o VAR nós não ganhamos mais nada, hein? Sem o VAR, não. Com o VAR não ganhamos. 2005 tá aqui até hoje. Bom, mas é isso daí, gente. Acho que deu tempo, né? Eduardo, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado mesmo. Vindo a São Paulo, entre em contato com a gente. Coisa linda. A professora Larissa deve entrar em contato contigo para você conversar aí com a sala inteira, né?
E vai ser bacana porque o pessoal, né, é bem curioso e eles vão curtir bastante uma conversa contigo. Que massa. Tá? Tchê, eu que agradeço pela oportunidade. Qualquer dúvida que tiverem aí, eu estou à disposição no WhatsApp. E em junho nós estaremos aí em São Paulo nesse churrasqueadas aí que eu havia comentado. Se quiserem armar mais alguma coisa com a turma aí, quiser que a gente vá visitar vocês, o que tiver ao nosso alcance, a gente está à disposição.